Olá, estudante. Sou o professor Clécio do Que Tal Matemática. Hoje nós vamos para a nossa aula 4, né, o estudo das funções polinomiais. Então, nós vamos analisar aí, na verdade, alguns exercícios e, com isso, nós vamos fazer alguns gráficos. Tá joia? Peço que vocês, né, quem não fez inscrição aí no canal, faça inscrição aí no canal. Vai ter um link aí em algum lugar aí vai ter um link para que vocês façam a inscrição, tá joia? Então vamos iniciar a nossa aula. Então vamos lá. Então nós vamos iniciar aqui, né? Nós estamos na nossa quarta aula em relação ao terceiro bimestre, estudo das funções polinomiais, tá bem? Então vamos entender duas coisas na aula de hoje. O que seriam essas funções e quais seriam esses gráficos dessas funções, tá? Essas duas coisas trabalham junto, né? O que seriam essas funções? E como que seria o comportamento dos gráficos dessas funções? Quem não assistiu, né? Eu falei da ideia primeira, que a função do primeiro grau resulta sempre num gráfico de uma reta, tá? As funções, né, do segundo grau ela sempre se resulta em uma parábola, né? E aí, olha lá, em uma parábola, e as suas concavidades, se a reta é para cima, para baixo, né? Eu expliquei, orientei, né, nessas aulas. Agora a gente vai, na verdade, pegar e juntar essas duas retas, perdão, essas duas funções, né? Função do primeiro grau, função do segundo grau e outras funções mais, para nós chamarmos essas funções de funções polinomiais. O que é, na verdade, polinomiais? Vem da ideia de polinômio, né? Então, se eu olhar aqui, ó, esse polinômio aqui, ó, né, olhando só para isso, né, é um polinômio de quinto grau. Ou seja, essa daqui é uma função de quinto grau. Essa daqui, como tem um, é uma função do primeiro grau. Essa daqui é uma função do segundo grau. Uma função de terceiro grau e essa daqui é uma função, né, que nós vamos estudar hoje, é uma função que tem um comportamento de uma função de terceiro grau e aí nós vamos ver como que é o gráfico desta função. Tá bem? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho dessas funções e aí a pergunta que alguns alunos até me fazem, professor, se essas daqui são as funções polinomiais, quais funções não são polinomiais? Por exemplo, a função cosseno de x, né? E aí nós vamos estudar nas próximas aulas as funções trigonométricas, as funções, né, logarítmicas, as funções que a gente chama aí de e de x, né? Essas funções para nós vai ser funções que não são funções para nesse caso aqui funções polinomiais, tá bem? Então nós vamos estudar somente as funções que são polinômios, né? Que não tem seno, não tem cosseno, né? E pode ter, claro, pode ter uma fração aqui, mas essa daqui é uma das características que eu estou mostrando para vocês, que são as funções, tá bem? Então esse tipo de função, né? Ela é muito utilizada, principalmente quando a gente vai estruturar, né, gráficos delas, né? Então, os comportamentos dos gráficos delas, vocês vão ver aqui comigo, né? Elas têm alguns comportamentos um pouco diferentes. Junto um pouquinho que é reto, junto um pouquinho que é parábola, é uma curva lá, né? E aí depois nós vamos estudar isso, né? Então, vamos lá. No caderno de vocês tem um exercício que é o número 17, que ele fala o seguinte: defina as raízes das funções polinomiais. Então, ele já afirmou que essas quatro funções aqui são funções polinomiais. Essa aqui é a função A, B, C e D, né? E, na verdade, o que são essas raízes aqui? Eu já falei nas aulas passadas, né? As raízes, na verdade, ela está relacionado, olhando aqui para essas funções, relacionada ao x. Qual é o valor do x? Mas, se tratando de uma função, o x, lembra que o x está sempre relacionado a um par ordenado.
né? O que é o par ordenado? Relacionado a um xy, tá? Então, essas funções são sempre as funções quando eu tenho um gráfico de uma função, quando eu corto, na verdade, né? Lembrando que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, né? Quando eu tenho um gráfico, né, que corta, né? Não sei, talvez pode ser este aqui, opa, olha lá, cortou aqui, né? Passou por este ponto e passou por este ponto. Esses pontos, para nós, eles são as raízes da equação. Então, esse daqui é uma raiz e essa daqui é outra raiz. Tá? E se tivesse continuado aqui, se cortar aqui, aí isso vai ser outras raízes. Então, quando corta o eixo, na verdade, x, a gente entende que este ponto aqui são as raízes das funções polinomiais. Mas vamos pensar, se eu falei que este ponto é um par ordenado xy, então vamos determinar aqui, por exemplo, se esse ponto aqui é o ponto 2. Quais são as coordenadas deste ponto 2? Se aqui é x e y, ó, o x vale quanto aqui? 2. O y vai valer quanto aqui? 0. Se eu pegar um ponto aqui, sempre neste eixo, sempre nós vamos ter o quê? O valor de x e o y valendo 0. Tá? Então, o y aqui vale 0. Isso nós já vimos nos exercícios anteriores, ou seja, nas aulas anteriores. Qualquer coisa, dá uma revisada nos vídeos anteriores falando sobre isso, tá bem? Então, aqui vai ser y igual a 0, nós temos esse daqui, x, e aí nós precisamos encontrar esse valor de x. Então, o que nós faremos? Vamos fazer caso a caso para nós entendermos isso. Como funciona isso na prática, né? Vamos pensar no seguinte: esta função aqui, para nós encontrarmos as raízes dela, quantas, na verdade, ela é dividida aqui, a gente olhando aqui, em três partes. Eu temos x menos 2, eu tenho x menos 1 e eu tenho x mais 2. Eu vou colocar para lá para ficar melhor para explicar. X menos 1 e x mais 2. Para que essa função aqui, né, a gente pode dizer que essa função aqui também tem a característica do y, e quando eu falei um pouquinho atrás que o y é igual a 0, para que uma dessas funções aqui seja 0, o que tem que acontecer? Uma delas ser 0. Por quê, professor? Porque se uma delas for 0, por exemplo, se esse x aqui, ou seja, se nós resolvermos e isso daqui der 0, por exemplo, vamos encontrar um x para que satisfaça essa condição, e essa condição é de 0, 0 vezes qualquer número vai dar o quê? 0. E aí a gente vai chegar a y igual a 0. Né? Como que a gente faz isso, então? Como que eu descubro um número que está aqui para que essa função dê 0? Qual o número que eu descubro aqui para essa função dar 0 e qual o número que eu descubro aqui para a função dar 0? É bem simples. Né? Então, para que nós, quando isso acontecer, para nós encontrarmos a raiz, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que igualar a 0. Né? Sempre. Por quê? Porque eu estou pegando uma dessas partes da função aqui, igualando a 0, né? E como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo esta operação aqui, né? E aí eu vou olhar só para isso daqui, o que eu entendo disso? Que essa daqui é uma equação do primeiro grau. E como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Né? Como que eu resolvo? Na verdade, vai ficar x de um lado e número do outro. E só lembrando, né, que eu vou estar explicando talvez um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, tá? O que significa? Eu tenho menos 2 deste lado, né? Para que eu anule e fique só o x aqui, o que eu vou ter que fazer? Mais 2 deste lado e mais 2 deste lado. Como assim? Né? Eu não quero falar para vocês menos 2, muda para lá o sinal, né? Então, a gente, como é uma equação, é uma balança esses dois, tá bem? É uma balança esses dois. E aí, o que nós vamos fazer? Ó, eu tenho x menos 2 igual a 0. Eu coloquei mais 2 desse lado e mais 2 desse lado. Por que eu fiz isso? Porque menos 2 com mais 2, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui x e aqui 0 mais 2, 2. E esse valor que eu encontrei daqui, olha, 2, se eu coloco 2 aqui, mais 2 menos 2, quanto que vai dar isso? 0.
tá? Então, é por isso que essa daqui é uma das raízes. Depois nós vamos ver no gráfico como que vai ficar tudo isso, tá bem? Então, vamos o outro exercício. X menos 1 igual a zero. Sempre nós vamos igualar a zero? Sempre nós vamos igualar a zero. E aí, nós vamos resolver como todos os outros exercícios. Uma equação do primeiro grau, aqui eu tenho menos 1, para que aqui dê zero e fique só x, como aqui eu vou colocar mais um de um lado e mais um do outro. Não é isso? E aí nós vamos observar que vai ficar assim. Deste lado aqui, menos 1 com mais 1 cancela. Quem que sobra aqui? X. 0 mais 1, 1. Ou seja, mais 1, né? Se nós não colocarmos, entendemos que aqui tem mais 1, né? Então, ou seja, se eu pôr 1 aqui, mais 1 menos 1, isso dá 0. Então, ó, aqui está dando 0, aqui está dando 0. Agora, vamos ver este outro caso aqui. Qual que é? X mais 2 igual a 0. Mesmo processo dos outros anteriores, né? Então, eu pego aqui menos 2 deste lado, menos 2 deste lado, né? E aí, nós vamos resultar no seguinte, igual, mais 2 menos 2 dá 0, sobra aqui em x, 0 menos 2, né? Defina as seguintes funções. Quais são as raízes aqui? As raízes, a gente pode determinar um conjunto solução, né? Que as raízes são 1, pode ser nesta ordem, não importa a ordem, mais 1, tá bem? Mais 2, não tem o maisinho ali, a gente entende que, né, que esse sinal é positivo, e menos 2. Então, essas daqui são as raízes. Se eu analisar o meu gráfico, se eu olhasse somente para o meu gráfico, né, pensando aqui, né, no meu eixo, né, obviamente olhar mais um, se eu penso aqui, né, nesses pontos, ó, só para a gente entender, o 1, 2, menos 1 e menos 2. Então, ele vai cortar no ponto 1, então vai passar uma reta aqui, vai passar uma reta aqui e vai passar uma reta aqui. Como assim? Ele vai ter um comportamento que vocês vão ver depois, que ele vai passar por este ponto menos 2, por este ponto 1 e por este ponto 2. Tá bem? Então, este é o que está pedindo. Está pedindo somente isso, mas essa é a ideia que nós vamos estar trabalhando hoje, tá? E aí, a gente vai estar organizando o nosso raciocínio deste modo aqui, tá bem? Então, vamos lá, como que vai ficar aqui? Esse aqui, todos eles seguem o mesmo comportamento. Qual que é o mesmo comportamento, professor? É x igual a zero, é x menos 3 igual a zero, é x mais 4 igual a zero. O mesmo comportamento. E só lembrando, tá bem? Nesse caso aqui, ó, x igual a zero, não tem o que fazer, já tem aqui a resposta. Se o x for zero, pronto, é isso que eu quero encontrar aqui. Então, pensando mais para frente, aí eu tenho que... Não, é só deixar o x igual a zero. X menos 3, olhando só para essa, x menos 3 igual a zero, olhando para esse comportamento aqui, ó, de novo, é uma equação do primeiro grau, como que a gente resolve, né? A gente aprendeu passo 3 para lá, mas isso não é o correto, aqui vamos explicar direitinho. Mais 3, o que eu estou fazendo mais 3 aqui? Por que o mais 3? Porque sempre eu estou fazendo, repara, o oposto desse. Se aqui é menos 3, eu vou colocar mais 3. Se aqui é menos 2, repara, estou colocando mais 2. Se aqui é menos 1, estou colocando mais 1. Se aqui é mais 2, estou pondo menos 2. Por que eu faço o oposto? Justamente, se eu tenho R$ 3 e tiro R$ 3, quem que vai sobrar? Zero. 0 mais x vai dar x. Então, por isso que eu faço isso. Então, ó, menos 3 com mais 3 dá 0. Quem que sobra? Sobra o x. Igual a quem? 0 mais 3, que vai dar 3. Então, um valor é 0, o outro valor é 3. 3 tanto faz, colocar o mais aqui ou não. Mesmo raciocínio nós vamos ter com este daqui, né? X mais 4, uma equação do primeiro grau, x igual a menos 4 e aqui menos 4. Ah, professor, se aqui não fosse uma equação do primeiro grau, né? Se aqui não fosse uma equação do primeiro grau, nós íamos resolver. Se é uma equação do segundo grau, nós íamos resolver uma equação do segundo grau. E assim por diante, tá? Então, aqui, mais 4 com menos 4 cancela. Quem quiser menos 4, sobra menos 4. Então, quais são as minhas respostas aqui, né?
pode ser 0, 3, menos 4, 3, 0. Esta ordem aqui não importa. O importante é que esses valores são os valores do meu eixo, do meu eixo x. Então, aqui, ó, pode reparar que tem menos 2, 1 e 2, né? Importante que nós entendemos que essas daqui são os valores no qual o meu gráfico vai passar pelo ponto menos 4, 0 e 3. Se tivéssemos aqui, vai passar pelo ponto menos 4, o ponto 0 aqui e vai passar no ponto 3 aqui. Beleza? Vamos ver os outros dois. Os outros dois eu vou deixar indicado aqui para vocês fazerem, tá? É o mesmo raciocínio. Aqui é x menos 5 igual a 0. Este daqui vai ser x igual a 0. Opa, já sai direto. Não preciso nem efetuar, é uma equação do primeiro grau, né? E esse outro, eu tenho x mais 2 igual a 0. Tá bem? E faço o mesmo raciocínio dos outros. Esse daqui, eu vou fazer com vocês, tá? A letra D é 1 menos x igual, deixa eu pôr igual um pouquinho mais para lá, igual a 0. Eu vou fazer aqui x mais 1 igual a 0. Eu vou ter x menos 4 igual a 0. E vou ter aqui, eu vou colocar ele mais aqui para me explicar, 3 mais x igual a 0. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aí cada um para nós entendermos. Este caso aqui, ó, repare que aqui nós temos o 1 positivo. Qual que é o oposto dele? O menos 1. Então, eu vou colocar menos 1 dos dois lados. E como que eu vou resolver isso? Ó, vamos pensar juntos aqui. Mais 1 com menos 1, ele é cancelado. Sobra quem aqui? Menos x, ok? Igual a menos 1. E repara que quando eu olhar aqui para o meu eixo, eu tenho y e tenho x, esse x aqui é positivo e não negativo. O que que eu faço para me tirar este menos daqui? Né? Não simplesmente apagar, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar os dois lados por menos 1. Menos 1 de um lado e menos 1 do outro. Se eu multiplico por menos 1 os dois lados, eu vou chegar na seguinte conclusão. Menos com menos na multiplicação mais. 1 vezes x, x. Olha lá, meu x é positivo. Não necessariamente eu posso apagar aqui o sinal, ou eu posso deixar. E aqui vou fazer normal. Menos com menos mais. 1 vezes 1, 1. Olha lá. Então, esse daqui, agora sim, x é igual a 1. Tá bem? Tá? Então, esse x aqui, ó, se o x for 1, ó, então, se o x aqui for 1, mais 1 com menos 1, isso aqui vai dar 0. Poderia pensar desse jeito? Poderia também. Qual o número que eu coloco aqui, ó? Que eu somo com 1 para dar 0. Vamos encontrar esse número. Se não estiver muito claro, a gente encontra este número aí. Tá bem? Então, vamos lá. Se aqui é mais 1, oposto de mais 1 é menos 1. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Igualo, né? E aí eu vou ter mais 1 com menos 1 cancelo, vou sobrar só x aqui, positivo, então eu não preciso fazer nada disso. 0 menos 1, menos 1. Então, outro ponto, vamos lá. Outro exercício, que é esse x menos 4 igual a 0. Mesmo raciocínio, se eu tenho menos 4 desse lado, mais 4 deste, mais 4 deste, tá? Vou colocar aqui mais 4. Menos 4 com mais 4 vai dar quanto? 0. E aí vai me sobrar x igual a 4. E este mesmo raciocínio, tá bem? Então, percebe que sempre vai ser isso. Aqui tem mais 3, o que eu coloco deste lado? Menos 3 e menos 3. E aí eu vou ter este comportamento aqui. Mais 3 com menos 3 cancela, x é igual a 0 menos 3, menos 3. Então, o meu conjunto solução, esse x vai passar pelo 1, pelo menos 1, pelo 4 positivo e para o menos 3 negativo. Então, esse daqui é o item D aí. Então, vamos lá. Né? Opa, perdão. Então,
Vamos lá. Esse daqui é um exercício, né? Nós estávamos fazendo esse daqui é o nosso exercício. O que que acontece? Esse exercício eu peguei de uma das provas que caiu num concurso, né? E aí, obviamente, que tinha as respostas, e aí nós vamos entender como que funciona isso. É muito parecido que nós vamos trabalhar aqui as equações polinomiais e trabalhar um pouquinho aqui das funções polinomiais. Ele já está falando que o grau é grau 3, ou seja, qual é a característica do grau 3? É essa daqui, ó, né? Lembrando que a equação do segundo grau era só este pedaço. Essa daqui é uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau e uma equação do terceiro grau tem um 3 aqui, com a diferente de zero. Lembrando, se eu tiver um a igual a zero, zero vezes x ao cubo, isso daqui não vai ser uma equação de segundo grau. A equação polinomial, cujas raízes são. Só que agora, olha só, ele já falou que um dos x aqui, ó, vale menos 1, vamos chamar aqui de x1 só para separar o x. Ele falou que o outro x vale 1 e o outro x vale 2. O que que significa falar isso? Neste outro exercício, nós precisávamos encontrar o valor de x. Neste, acontece que nós já temos o valor de x. O que que nós precisamos então? Precisamos dessa equação, tá bem? E como que a gente faz isso? Nós vamos fazer isso assim, ó. Sempre vai ser assim, tá? Nós vamos montar esta equação assim, ó. É x menos x1 vezes x menos x2. Isso a gente já viu, né, se tratando aí de equações, tá bem? X menos x3, isso igual a zero. Por que que eu parei no x3, né? Porque aqui é x1, x2, opa, perdão, aqui é x3. Porque aqui é x3. Ah, se tivesse 8 números, faria do x1 até o x8, tá bem? E vou substituir. O que que é substituir? No lugar do x1, eu vou colocar o menos 1. No lugar do x2, eu vou colocar o 1. No lugar do x3, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar assim, ó. Olha como que vai ficar, ó. X menos... Quanto que vale o x1? Ó, o x1 vale menos 1. Então, vou até mudar de cor aqui, ó, para que vocês entendam isso. Esse x1 vale menos 1. Ó, vou colocar o menos 1 aqui. Ok? Entre parênteses. Por quê, professor? Porque, na verdade, né, ele é negativo, para não bater esses dois sinais aqui. Vezes, vamos lá, x menos... Quanto que vale o x2? x2 vale 1. Preciso mudar o sinal aqui? Não, né? Isso dá para fazer direto, tá? X menos x3. X menos, sempre vai ter. Quanto que vale o x3? 2. E só observa, eu estou colocando no lugar do x1, no lugar do x2 e no lugar do x3. Exatamente esses valores. E aqui eu vou fazer uma regrinha de sinal. Menos, como aqui é uma multiplicação, menos com menos dá mais. Então, eu tenho isto, ó. X mais o 1. Vou fazer mais embaixo aqui, ó. Ó, que vai ficar x mais 1, por quê? Menos com menos dá mais, vezes x menos 1 e x menos 2. Estou só copiando e só resolvi isso. O que que eu faço agora para que apareça isso daqui? Né? Esse daqui dá para nós... Vou olhar só para esses dois aqui, ó. Tá bem? Vou olhar só para esses dois. O que que eu vou fazer com esses dois? Vou fazer uma multiplicação, né? Lembrando aqui, como que a gente faz isso? Multiplica o x, multiplicando este x com o x e o menos 1, depois vou multiplicar o 1 com este. Famosa distributiva, ó. Vou pintar aqui, ó, de uma outra cor para vocês entenderem. Eu vou fazer este com este, depois este com este. Este com este e este com este, tá bem? Então, vamos lá, como vai ficar isso? Vamos lembrar aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. Né? Multipliquei este pelo x, deu x quadrado. Este pelo menos 1, deu menos x. 1 vezes x deu 1x.
e 1. Mais com menos na multiplicação, menos. 1 vezes 1, 1. Tá bem? Então, este daqui, olha lá, tudo dentro do parênteses. Aqui eu vou copiar x menos 2 e igual a zero. Só que olha aqui, ó, menos 1 com mais 1, quanto que vai dar isso? Zero, lembra? Eu tenho R$1, eu tiro R$1, vou ficar com nada. Então, esses dois aqui, ó, nós já vamos cancelar. O que sobrou então, professor? Sobrou só isso aqui, ó. Sobrou x² menos 1. E aqui sobrou quem? X menos 2 igual a zero. Ok? O que eu faço? Fazer a distributiva aqui também. Então, vamos lá. Só que eu vou fazer ela aqui, ó, para mim colocar a resposta aqui em cima, tá? Este vai multiplicar com esses dois. Então, vai ficar x² vezes x ao cubo. X² vezes menos 2 dá menos 2x². Menos 1, então, eu multipliquei com esse, ó, que deu x ao cubo, né? Por quê? X² vezes x, né? Ó, lembrando, x² vezes x, né? Aqui é 1, conserva-se a base e somos expoente. Uma propriedade aí, né, da potência. Por isso que aqui deu 3, tá bem? Por isso, quando eu multipliquei este por este, ó lá, deu 3. Agora, x² menos 2x dá menos 2x². Menos 1 vezes x dá menos 1x. E, por último, menos com menos na multiplicação mais 1 vezes 2, 2, igual a zero. Pronto. Chegamos aqui, ó, aqui eu tenho x ao cubo, x² x e um número. Chegamos na minha resposta da minha equação. Então, esta equação, se nós fôssemos resolver essa equação, teríamos as respostas, os valores de x com menos 1, 1 e 2. Tá ok? Então, esse daqui é o nosso exercício aí, extra aí para vocês. E vamos agora fazer uma análise do gráfico. Então, para que eu faça análise do gráfico, gente, eu recomendo que vocês entram aqui, né, nesse programa, que é o programa aí que eu já passei na aula passada, que é o GeoGebra, tá bem? Este programa, ele vai nos ajudar, né, resolver este problema. Qual que é esse problema? Eu tenho x menos 2 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Como que é este gráfico? Tá bem? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que é este gráfico. Aqui está o programa, né, que eu falei para vocês, né? Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, eu vou digitar essa função aqui. Qual é? Ó, basta eu colocar o f de x igual, né? E aí nós vamos colocar. O que está lá, professor? Tá x, né? Tá o que aqui? X. Vamos lembrar. X menos 2. Então, ó, só colocar o x, ó, ele já faz a reta, né? Então, vamos lá. X menos 2. Olha lá. E aí ele vai mostrar o comportamento do gráfico x menos 2. Depois, né, nós vamos fazer aqui x menos 1, né? Vamos lá. Vamos pagar aqui de novo e vamos começar de novo. Deu uma travadinha aqui, f de x, vamos lá. Então, x menos 2. Olha lá, olha o comportamento do gráfico, né? Vira aí que já alterou, né? Mas lembrando que esse daqui, ó, ele tem um parênteses aqui, porque nós vamos ter outro. Quem que é outro? X menos 1. Olha lá, repara que o comportamento já mudou, tá vendo? Só tínhamos uma reta, agora tem uma curva lá. E está faltando mais um. O que está faltando? X mais 2. Então, vamos lá fazer. Né? Vamos pôr aqui. Aí a gente vai fazer x mais 2. Ó, do jeito que eu digito, eu faço. Olha só o comportamento deste gráfico. X menos 2, x menos 1 e x mais 2. Multiplicando esses três aqui, vai dar uma função do terceiro grau, e o gráfico desta função do terceiro grau é esta curva aqui. E então, nós podemos fazer isso, infelizmente não dá tempo, mas podemos explicar todos os passos dessa construção, mas vamos usar um software, né, que nem eu estou usando, né, porque a ideia hoje é fazer análise deste gráfico aqui.
né? E aí, o que que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode entender isso, ó, eu vou pegar os pontos, ó, especiais. Eu cliquei aqui nesses 3 pontinhos e cliquei nos pontos especiais. Olha o que que vai me aparecer aqui. Olha só que interessante, ó. Ele falou que esse daqui é um ponto especial, que é o -2. Lembra da aula? -2, este ponto aqui. O outro ponto é 1, o outro ponto é 2, e ele deu mais outros pontos, ó. Ele deu o vértice desta curva, que ele chamou de ponto D, o ponto F, que é o eixo, é um ponto que corta aqui o eixo Y, e ele deu o vértice deste ponto aqui, desta parábola aqui. Então, vamos entender cada um dos pontos. Ó, eu vou apagar aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, eu vou apagar a minha curva, tá bem? E vou deixar somente os pontos, ó. Quais os pontos? A, B e C. O que que significa isso? Ó, vou dar um zoom aqui, ó, para vocês. Ó. O que que significa o A, B, C? Este A, B e C é os mesmos pontos que nós encontramos quando nós resolvemos o começo desse exercício. Tá bem? Então, se eu pensar no meu gráfico, ó, o meu gráfico passa pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. Tá bem? O que que é este ponto D, professor? Ponto D, ó, é um ponto que é o vértice desta parábola aqui. E aí nós temos os outros pontos, o ponto E, que é o vértice desta parábola, e o ponto F é o ponto que corta, né, o eixo Y. Tá bem? Então, esse daqui é o comportamento desta função x menos 2, x menos 1, x mais 2, que é o exercício A. Né? Eu vou deixar para vocês aqui neste vídeo, né? Mas vocês podem entrando neste site, né? Digitando essas funções, simples como eu digitei x menos 2, x menos 1 e x mais 2, para que nós construímos o gráfico. Tá bem? Então, eu recomendo mesmo que vocês, né, peguem esta função e outras funções mais desses exercícios e refaça, né, aí todas essas funções aí para entender bem esse comportamento. Tá bem? Então, é muito importante que vocês, né, usem e abusem deste comportamento deste gráfico, né, desses gráficos aí, tá bem? Desta função. Então, vou só repetir. Aqui está o site, né? Depois eu posso colocar o link aí para vocês, tá? Repara, ó, tá vendo? O 2, o 1 e o -2 eram aqueles pontos, né? Ele chamou aqui de ponto A, de ponto B e de ponto C. A ordem não importa, tá bem? Então, era esta a ideia da aula de hoje, né? Nós fizemos aqui, né, usamos os conhecimentos matemáticos para resolver essas funções, fizemos aqui 2 aplicações, principalmente olhando o gráfico, e fizemos, né, dentro desse mecanismo algo muito importante, usar o software para que nós resolvemos aí o gráfico. Estou à disposição sempre de vocês, né, para os comentários, as dúvidas. Este aqui é o meu contato e vocês podem sempre entrar, né, e tirar as dúvidas de vocês, tá joia? E se precisar sempre, gente, não esqueçam, né, estou sempre à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês. Então, espero que tenham entendido, né? É uma aula que não é tão simples como as aulas anteriores. A próxima aula nós faremos um outro tipo de função, tá bem? E fico à disposição de vocês. Bom estudos a todos.